nas suas Bíblias no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Vamos ler agora. Assim nos diz Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia para o Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois o Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos colocar em oração. Santo, Santo, Santo és tu, Deus. Pai, te agradecemos por essa oportunidade, por mais uma oportunidade que temos hoje, Deus, de poder te adorar, para poder cantar louvores ao teu nome, Deus, e agora obrigado pela palavra. Que o seu Espírito Santo se faça presente em nós hoje, Pai, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso entendimento naquilo que a sua palavra nos propõe. Que haja transformação e arrependimento, Deus, e que teu nome seja exaltado através da pregação da tua palavra. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, diante da grandeza e sabedoria da Sagrada Escritura, contemplaremos hoje este belo salmo, um belíssimo salmo. O livro de Salmo, meus amados, ou o Canto de Cânticos, nos traz muitos ensinamentos em forma originalmente de louvores. Exatamente, louvores, são canções cantadas ao longo da história pelos judeus, no período de peregrinação. Como são louvores, é fácil entender que o cerne destes salmos, essa coleção de salmos, é reconhecer em forma de canção a majestade, a proteção, a providência, juízo e salvação provenientes do Senhor. São 150 belíssimas composições que tem forma únicas e gêneros variados. Temos salmos de louvor, lamentos, ação de graças, confiança, reais e de sabedoria. Abrangem também, em sua extensão, a gama de assuntos teológicos. Costumo dizer que os salmos também são teologia cantada. E nos trazem muitas lições da forma que a nação judaica se colocava diante de Deus, ou pelo menos parte dela. O próprio Cristo se referia ao livro de Salmos em seu ministério. No caso do trecho que temos hoje, temos o cântico de romagem. Os cânticos de romagem, meus irmãos, são 15 salmos que foram cantados quando Israel realizava a sua peregrinação para adorar o Senhor em Sião, voltando para Jerusalém. Cada passo, ou degrau, por isso que também é chamado de salmos de degrau, representava o resgate de lições preciosas sobre o relacionamento de Deus com o seu povo. Algumas de nossas igrejas adotam o que nós chamamos de salmodia exclusiva, onde os únicos hinos que são cantados durante o culto são salmos. Meus irmãos, minhas irmãs, o que nós esperamos da vida? Como podemos nos enxergar, ou como enxergamos tudo que está à nossa volta, este mundo que nos rodeia? Nós, como raça humana, caminhamos na direção correta? Será que estamos
na direção correta? E Deus, será que se agrada de nós? Se agrada de mim? Meus queridos irmãos, diante desses breves questionamentos que podem ser respondidas ou não, dependendo daquilo que você entenda como certo ou como errado, vos convido a refletir no seguinte tema: Jesus, nossa única esperança. Meus amados, essas questões que eu trouxe, eu fiz acima, não possuem uma resposta apenas. Aliás, possuem respostas únicas. O que eu quero dizer com isso? É que cada um de nós pode ter impressões diferentes sobre a nossa existência. Alguns podem dizer que somos resultado de nossas escolhas, do acaso, e que nada além da vida vivida aqui nesse momento interfere no cosmos. Outros defenderão comportamentos aceitáveis ou não. Outros dirão que devemos mudar o mundo. Outros dirão que não, o mundo deve ser apenas vivido. E por aí lá vai. Uns vivem uma vida sem Deus, outros nem tanto. Mas o fato é que o homem ou mulher, por trás do Salmo 130, que nós acabamos de ler, reconhecia a providência salvadora de Deus. E ele faz isso, meus amados, nos informando do seu estado atual de calamidade, diante de um Deus entronizado nos céus, nos dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. O autor deste salmo implora a Deus das profundezas, na mais profunda angústia, na lama. Essa expressão profundeza indica o sentimento de alguém que se afoga, abatido, tomado pela depressão de sua alma, sentindo todo o peso da vida e do seu pecado sobre os seus ombros. Ele rasga sua alma diante do Senhor, clamando por ajuda. Ele clama a Deus em sua aflição, reconhecendo a sua incapacidade de resolver o seu problema. Ele pede auxílio ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o salmo de penitência. O autor tem a alma profundamente perturbada e vira seus olhos para cima, clamando ajuda. Observe que ele se coloca das profundezas para o Deus que está nos céus. No verso 12 ele revela o teor do seu clamor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. O salmista aqui pede para que Deus se incline em sua direção. No primeiro momento ele se olha as profundezas para Deus, pede a Deus que se incline em sua direção, se atente ao que ele diz. Em sua situação, ele reconhece que Deus não ouve, não ouvia. Reconhece que por algum motivo ele necessita novamente da atenção de Deus, do Senhor. Ele se encontra longe, distante. Sua angústia, estado de tristeza, ele dilacera o coração. Ele precisa urgentemente que Deus já está no vigor. O vigor de sua alma, sua vontade de viver, sua alegria. Mas pense comigo, meu amados. O que será que pode afligir a alma de um vivente dessa maneira? O que será que fez com que esse pobre homem ou mulher estivesse tão desesperado por auxílio divino, pela atenção de Deus? Será que o que aflige ele é uma crise financeira grave? Será que o que o aflige é uma doença incurável? A morte de um parente, a perda de um ente querido, um divórcio? No mundo de hoje, meus irmãos, temos visto muitas pessoas desesperadas, aflitas, e muitas outras coisas que não vão ter os seus planos, aquilo que planejaram,
realizados. Uma família desestruturada, situação de emprego, relacionamentos destruídos, e por aí ela vai ter levado milhões de pessoas diariamente a viverem angustiadas, entristecidas, especialmente na era de hoje das redes sociais, onde o que se posta parece ser a mais pura realidade. O fato é que nunca tantas pessoas estiveram tão infelizes como vemos hoje. E a prova disso é a quantidade de pessoas depressivas que perderam a sua vontade de viver e se veem no fundo do poço por dificuldades da vida, ou por achar que o jardim do amigo do Instagram é mais belo que o seu. Nunca tivemos uma geração tão propensa a se desesperar com problemas inteiramente normais no mundo caído. Nunca estivemos tão fragilizados como hoje. Mas esse não parece ser o motivo do clamor do nosso salmista. O motivo, meus irmãos, de tamanho lamento, ele nos traz no verso 3, onde ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele reconhece que Deus vê todas as coisas e nenhuma iniquidade passa despercebida aos seus olhos. Era como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu não posso negar meus pecados. Agora sabemos que o salmista, antes de qualquer coisa, sentia-se soterrado, pressionado, esmagado pelo seu próprio pecado. Ele estava, como já disse, sufocado pelos seus erros. Não suportava mais viver em desconformidade com o padrão de santidade que Deus exige de nós. E clamava por Deus, por piedade. Ele reconhecia seu pecado e sabia que sem o perdão de Deus estava condenado. Quem, Senhor, subsistirá? Diz o verso que lemos. E aqui temos uma lição. O fato do autor cantar, lembremos que isso é um cântico, a sua aflição e busca por perdão, já revela que Deus já agia no seu coração. Isso mesmo, meus irmãos. As coisas espirituais se entendem espiritualmente. E a Escritura nos mostra claramente que o nosso arrependimento vem da parte de Deus. Se não vejamos em Romanos capítulo 2, verso 4, quando o apóstolo Paulo diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. De onde vem o nosso arrependimento? Do Senhor. O Deus Criador, justo e santo, longânimo, é quem interfere em nosso entendimento, nos fazendo enxergar as nossas falhas e reconhecer a nossa situação, e nos convence através do seu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo divino. Sim, meus amados, toda vez que você ou eu erramos e nos arrependemos, foi Deus que tocou em você e disse: você errou, não deveria ter dito isso, não deveria ter feito aquilo, não deveria ter pensado outra coisa qualquer. É por conta disso que um coração endurecido e rebelde às coisas de Deus são um sinal de que, na verdade, o mundo não nasceu de novo. Arrepender-se é entender o erro e mudar de direção. Persistir no erro deliberadamente não é arrependimento. Nós precisamos, meus irmãos, entender isso. Arrependimento é abandono daquele pecado. Pelo menos a busca dele. No meu reformado sempre existiu, e agora tem aumentado aqueles que pensam que o fato de nós acreditarmos na eleição, pelo fato de ser eleitos,
podem viver da maneira que querem. Nós chamamos de hipercalvinismo. Nada mais falso do antibíblico. Nosso arrependimento é constante. Eu tenho batido nessa tecla. O autor canta a sua posição diante da lei, canta o seu arrependimento, traz à tona a justiça de Deus e nos informa que sem uma providência do próprio Pai, todos nós morreremos eternamente. É Deus quem nos traz a sua presença. E nisso o cristianismo é exclusivo. Deus é quem estende as mãos e nos traz a sua presença. O autor busca a redenção, busca a santidade, ele busca restabelecer com o Criador uma relação, sofre muito por não agradar o seu Deus, sinal indelével de sua conversão. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, nos disse nosso Senhor Jesus. Bem-aventurados, mais que felizes, mais que vencedores, são aqueles que se humilham verdadeiramente diante de Deus, que é santo, santo, santo. Nesse sentido, ele continua no verso 4: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. O perdão de Deus, meus irmãos, é um ato de sua natureza misericordiosa. Em sua bondade, ele nos oferece remissão de nossas faltas. Em seu amor, deu seu Filho como sacrifício por nós, e no final restabelecerá seu reino da maneira que sempre planejou. Deus sempre estabeleceu uma saída para os que os buscam e promete total restauração. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus prossegue pela boca do profeta: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Aqui neste trecho, Deus promete que, se buscado com verdade pelo seu povo, mudará a sua sorte e os chamará novamente como nação, se referindo ainda a Israel. O perdão de Deus, meus amados, aos que o buscam, nos faz também refletir sobre a sua justiça. Esse perdão tem uma condição: que nos acheguemos a Ele contritos, arrependidos, diminuídos. Tem também um preço: o sofrimento e o sangue de Jesus. Mas devemos também temer a ira de Deus. Caso contrário, se você tem um verdadeiro temor, será recompensado e será condenado. Simples assim. Sendo assim, convertido a Ele, é atraído por Ele mesmo, com respeito, amor, desejo de honrá-lo, louvá-lo, pois sendo todo-poderoso, é também cheio de bondade e amor eterno. Já arrependido, o seu relacionamento com o Pai e com o seu relacionamento com o Pai renovado, as coisas mudam de cenário. Leamos no verso 5 e 6: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Observe a mudança. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele agora anela por Deus. O que era um chamado, um clamor, passou a ser um desejo. Antes ele estar na sua presença, em graça, santidade. Ele invocou o nome de Deus e, confiante em sua salvação, já podia apenas aguardar. Esperar com paciência. Confiante no amor de Deus, a sua alma, de um estado de desespero, agora já contempla, mesmo que de longe, a paz que o Senhor nos dá.
podemos perceber a dinâmica da graça, meus irmãos. O salmista se descreve no fundo do poço. Porém, atingido pela graça de Deus, ele passa a ter novos ares de vida. Ele passa a ter esperança. Assim como o soldado aguarda pelo romper da manhã, o salmista confiava na palavra do Senhor, espera ansiosamente na doce comunhão com Deus. Ele espera e confia na palavra de Deus, nas suas promessas escritas nas Sagradas Escrituras. O Deus justo e irado se volta para ele com um olhar compassivo e amoroso, e ele já goza da força do inimigo, e é por isso que ele anseia por Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, aquele que se vê nessa situação de desespero e morte pelo pecado, ao encontrar refrigério, conforto, cai de joelhos feliz, disposto a buscar constantemente a comunhão com o Pai. E ele usa a figura de um sentinela. Não sei aqui se alguém já tirou algum serviço de guarda no aquartelamento ou algo militar ou algo similar. Eu já. E vos digo, se tem uma coisa que demora a passar, a caminhar, é uma madrugada em pé, esperando o tempo passar. Você fica ali na escuridão, quase imóvel, aguardando ansiosamente pelos primeiros raios de sol, que já indicam o final de um serviço duro, e é um vislumbre de alívio, de descanso, de folga. O autor aqui diz que anseia pelo Senhor, mais que o sentinela anseia pelo descanso. Os primeiros raios de sol, luz, que nos trazem a despertar de uma nova manhã, depois de uma noite extenuante e escura. Essa é a imagem trazida pelo salmista. Essa é a figura trazida pelo salmista. Ao olhar para o lado, ele se vê com outros peregrinos. E como alguém que tem um testemunho para dar, ele diz: meus irmãos, esperem no Senhor, porque nele existe abundante redenção. Vocês e eu cometemos muitos erros na vida, mas em Deus existe perdão, existe restauração, existe comunhão. No verso 7 e 8, meus amados, ele se dirige à sua nação. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa a redenção. É ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Versos 7 e 8. Ele convida o seu povo, a sua nação, a compartilhar dessa certeza. A certeza que se deve esperar, guardar a sua confiança no Senhor, nos seus mandamentos, buscar se relacionar com Ele em santidade, entender os seus desígnios, estar sempre disposto a reconhecer o seu pecado, estar sempre disposto a entender o perdão de Deus. Ele reforça que apenas em Deus e na sua justiça a verdadeira redenção. O tradutor usou o termo copiosa redenção, abundante redenção. E isso é uma grande verdade. Deus em Cristo nos perdoa em uma justiça perfeita, pois nele todas as exigências de um relacionamento pleno e justo com Deus foram cumpridas. E isso é muita coisa inalcançável para nós. No Antigo Testamento havia uma vítima sacrificial que era imolada no lugar do pecador. No Novo Testamento, somos informados que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi imolado no nosso lugar.
Israel. E é da mesma maneira conosco, o novo Israel, a continuação do Israel de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, seu povo lavado, remido pelo sangue do Messias, que já veio e morreu por nós. O autor que inicia cantando do seu desespero já se sente forte o bastante para declarar o perdão de Deus e confiante em contemplar o trono da graça. Esse cântico, que era cantado por peregrinos, vai ser cantado por nós também. O pecado deve nos trazer tristeza, insegurança, desespero, mas a graça nos traz alegria, e alegria duradoura e eterna esperança. Se prestarmos bem atenção, meus irmãos e minhas irmãs, não existe outra opção. Se observarmos bem, qualquer outra possibilidade de salvação não satisfaz. Ela não satisfaz a justiça de Deus. Apenas em Cristo podemos ter acesso a esse benefício. Por isso Ele é a nossa única esperança, não há outra esperança. Dessa maneira, meus amados, diante do esposo, faça aqui algumas breves aplicações. Chore pelo seu pecado. Chore pelo seu pecado. O fato de nos reconhecer pecadores e por isso alvos da ira de Deus deve nos trazer imensa tristeza. Não podemos nos apresentar a Deus de cabeça em pé, orgulhosos, jactanciosos de nós mesmos. Devemos nos apresentar contritos, humildes. O pecado nos afasta de Deus. E isso, meus amados, nos trouxe consequências devastadoras. Nós devemos nos entristecer pela nossa situação. Outra aplicação que podemos fazer: confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado. Confessar o pecado é algo muito importante. Muito importante. Mesmo que saibamos que Deus é aquele que sonda os nossos corações e sabe de tudo, como ato inicial de arrependimento, devemos nós mesmos levar a Ele as nossas falhas, pedir perdão por elas. Observe, meus amados, o padrão é sempre esse. Nos achegamos a Deus sempre reconhecendo a nossa falibilidade. Isaías se disse um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Neemias, estamos estudando aqui as quintas-feiras, disse a Deus: faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Portanto, é importante, meus amados, suplicar a Deus pelo seu perdão. É por isso que no nosso culto público nós pedimos perdão a Ele pelos nossos pecados, em nome da congregação. A terceira aplicação que eu posso trazer, meus amados, é: confie no perdão de Deus. Confie. Tenha plena confiança. Tenha a segurança que Deus terá misericórdia de você. Saiba que Ele é justo para perdoar aqueles que o buscam de verdade. Às vezes nossos pecados são tão pesados que podemos pensar que Deus não nos perdoa. Esse é o pensamento que muitas pessoas têm. Eu já fiz muita coisa errada, Deus não vai me perdoar. Mas Ele perdoa sim. A Escritura nos diz que por mais que seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Uma quarta aplicação:
Busque a Deus enquanto Ele ainda se pode achar. O fato que Ele está sempre disposto a nos perdoar não quer dizer que isso não tenha um fim. Os dias estão passando, meus irmãos. O tempo do fim está chegando. Os sinais se cumprem. E façam advertência. Deus voltará para ajudar as nações. Cristo voltará para ajudar as nações. E a porta será fechada antes disso. Então o tempo é agora. Porque talvez amanhã não dê mais tempo. Busque a Deus enquanto Ele se pode achar. Não despreze essa advertência. Uma quinta e última aplicação é Deus que nos redime. A salvação pertence ao Senhor, nos diz a Escritura. Deus não tem nenhuma obrigação de te amar e de te salvar. Nenhuma. Ele é Deus. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nós. Ele faz isso pela sua vontade. Ele te amou primeiro, nos diz a palavra. E entenda aqui que amor não é um sentimento. Inclusive, esse é um dos erros da nossa relação. O amor não é um sentimento. O verdadeiro amor é uma atitude. O amor de Deus se manifesta para conosco em uma atitude diante de nós. Você resolve amar aquela pessoa e por isso perdoa, por isso cuida, por isso se sacrifica por ela. Porque se fosse o sentimento, acabaria. E por ser uma atitude, por obediência, nós continuamos fazendo. Esse é o amor de Deus por nós. Ele decidiu nos amar. A salvação conquistada por Cristo foi estabelecida antes da fundação do mundo. Portanto, não há nada em nós que nos faça merecedores. Pela graça sois salvos. Graça, favor, boa vontade de Deus por pecadores, mediante a fé. Esta graça nos é concedida pela fé no seu Filho, Jesus, apenas isso. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação é obra exclusiva de Deus. E é por isso, e só por isso, que podemos confiar nelas. Que Deus aplique essa confiança nos nossos corações. Que nós possamos contemplar a cruz, enxergar a obra de Deus eternizada na cruz, o sofrimento de Cristo, nos colocar diante dele com humildade na nossa condição, receber os benefícios de um remido e ter vida eterna com eles. Vamos fechar nossos olhos, nos colocar em oração. Obrigado, Deus, por este momento e pela tua palavra. Nos faz, Pai, ser edificados por ela, fixa ela em nossos corações, para que nós sejamos, Pai, meros ouvintes, porém praticantes. Perdoa, Pai, as nossas falhas, nos aperfeiçoa, Pai, todos os dias a imagem de Cristo. Redime, Pai, a tua igreja até a tua volta. Traz dela cativa a tua palavra, a tua verdadeira palavra, Deus. Se conosco, Deus, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Nos concede também, ó Pai, uma semana abençoada, debaixo das tuas bênçãos, ó Pai. Que possamos ter esse estandarte santificado nesse mundo, luz desse mundo tenebroso, sal nesta terra. Nos abençoa, Deus, para darmos bom testemunho do teu nome que é santo e eterno. Agradecemos também, ó Pai, por Jesus, que sangrou no meu lugar, em meu benefício, pelo teu amor. Te agradecemos, ó Pai, porque nós somos merecedores, mas como é a tua palavra,
nos conceda a tua paz. Em Cristo, Senhor, oramos. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, temos alguns avisos. Antes de mais nada, mais uma vez agradecer a Deus por esse momento. Que possamos, repetindo o que eu já disse, confiar nele, buscar andar com ele, estar em espírito de oração. A palavra nos diz que orar sem cessar. Isso é estar em espírito de oração. Se você está dirigindo, converse com Deus, pergunte a Deus que caminho tomar. Às vezes as pessoas acham que estar em espírito de oração é apenas colocar o joelho no chão e orar. Não, isso também é oração. Colocar Deus nas nossas decisões, orar por elas, comparar as nossas decisões àquilo que a sua palavra nos traz, já que ela é a nossa única regra de fé e prática. Amém, meus irmãos? Essa semana nosso pastor Emílio estará de retorno, graças a Deus. Vamos orar pelo seu retorno seguro. Vamos orar também para que Deus o fortaleça em seu ministério. Eu gostaria também de mais uma vez lembrar os irmãos da nossa Assembleia Geral, dia 9 de março, aos membros da igreja, comandantes. Meu irmão, devemos estar aqui no dia, um dia muito importante para a nossa congregação, portanto não falta, um dia muito, nós vamos precisar muito da presença dos irmãos aqui. Então, dia 9 de março, não marque nada de manhã, até porque dia do Senhor não deveria marcar, 9 da manhã, aqui conosco. Teremos também o treinamento da SAF, meu irmão? Foi pedido para divulgar isso, que é 22 de fevereiro. Então, os irmãos e as irmãs que quiserem saber mais sobre a função de secretaria das suas sociedades internas, as irmãs da SAF, falar um treinamento. Fiquei até curioso, talvez, se der até ver. Para aprender é sempre bom, né? E estou divulgando para os irmãos da igreja. Mais alguma vez, meu irmão? Pronto. Aqueles que se voluntariarem trazer itens para a cesta do amor, por favor, tragam. Não vamos nos esquecer de ajudar aqueles que estão precisando. Para quem não sabe, nós arrecadamos alimentos em assistência aos irmãos. Nós chamamos isso de cesta do amor. Então, aqueles que puderem, nos ajudem. Isso também é ser igreja, dar assistência àqueles que estão necessidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, com uma oração silenciosa de despeço, nos encontramos agora.